Consegue explicar assim com algumas notas, com poucas notas, assim, o que é uma debênture para quem está acompanhando a gente? Debenture, né? É um palavrão aí que assusta muita gente, um nome meio estranho, mas na verdade não é tão difícil de entender o que é uma debenture, né? A debenture é um ativo de renda fixa, né? E o brasileiro gosta muito de renda fixa, então é bom pelo menos conhecer, né? Saber do que se trata. E é um título de crédito, né? É o título de dívida de uma empresa. Da mesma forma que a gente tem os títulos públicos do governo, que são títulos de dívida do governo federal, ou então os CDBs, LCIs, LCAs, que são títulos que os bancos, né, as instituições financeiras utilizam para captar recursos, as debêntures são títulos de renda fixa que as empresas utilizam para captar recursos no mercado. Então, o investidor que compra uma debênture, ele está comprando aí um pedaço da dívida daquela empresa, ele está emprestando dinheiro para aquela empresa em troca de juros, né, de uma taxa de juros, que é isso que você recebe quando você empresta dinheiro para alguém. E o risco, é claro, né? Se a empresa não pagar essa dívida. Né? Exato, é o risco de crédito da empresa. Não, legal. Bom, e por que a gente está trazendo esse programa hoje, né? Porque esse tema está bastante quente no mercado, porque, parafraseando aqui um certo presidente, nunca antes na história desse país a gente viu tantas emissões de debêntures no mercado. Só em setembro, peguei os dados da Anbima aqui, foram mais de 30 bilhões de reais em captações só via debêntures. Isso, enfim, a gente tem outros títulos de crédito também que são emitidos por empresas, né? Como os CRIs, CRAs. E um atrativo para o investidor pessoa física, especificamente, em muitas dessas emissões, é justamente a isenção de imposto de renda sobre esses rendimentos. Vivian, então agora eu vou passar a bola para você, porque eu queria entender o que explica essa euforia no mercado de crédito privado. E eu acho que sempre que a gente vê uma euforia no mercado, a gente também, uma outra palavra vem acompanhada, que é bolha. Sim. Eu queria saber de você o que explica essa euforia e se por acaso a gente não está vivendo uma bolha que pode eventualmente estourar. Acho que, como já falamos, o ciclo de crédito é distinto em termos de momentos de euforia, né, e momentos de desespero, assim como qualquer outra classe de ativo, mas o ciclo de crédito é mais longo. Então, a gente já viu momentos de estresse em 2015, 2016, já viu em 2019, depois 2020 por conta de Covid, 2023 por conta dos defaults, principalmente trigados ali por Americanas e Light no começo do ano, e agora a gente está num momento que eu diria que é de euforia, sim, mas acho que tem muitos mitigantes que tornam esse momento do ciclo diferente dos outros momentos. Nunca a gente viu tanta captação para os fundos de crédito, nunca a gente viu tantas emissões de debêntures, muitas delas em patamares, né, de low histórico de spreads, com prazos longos. Então, sim, acho que a gente teve isso. Mas o que eu acho que é diferente dos outros momentos? Né? Muitas das empresas hoje que acessam o mercado de capitais, né? Então as maiores empresas, estão mais desalavancadas e sem necessidade de rolagem de curto prazo, porque conseguiram fazer esse alongamento. Então, não existe uma necessidade de rolagem de dívida tão relevante para curto prazo, que é o que a gente viu lá em 2015, 2016, por exemplo. E aí, quando isso acontece, é que as empresas começam a pagar um pouco mais de spread, porque elas precisam rolar a dívida e pode ser num momento ruim. Hoje, a maioria das empresas ou reestruturou dívida, que aconteceu ano passado, várias das varejistas, né, fizeram ou um movimento de venda de ativos, ou follow-on, ou recuperação extrajudicial, ou recuperação judicial, que é aquele momento em que você tem que sentar com o seu credor e renegociar a dívida mesmo. Então, hoje, para o grosso das empresas que estão no mercado de capitais, acho que os riscos estão menos gritantes, menos evidentes. Então, acho que esse é um ponto. Então, você não tem tanto risco de crédito para explodir. Tem alguns que já estão mapeados e que ainda estão no mercado.
mas é diferente do que a gente viu em 2023. E aí tem alguns setores também que estão num momento um pouco mais delicado, né? O agro é um deles, mas que também não impacta de forma muito relevante os fundos de crédito que eu mencionei. E no mundo de infraestrutura, a gente também viu a mesma coisa, depois de março, que a gente viu as decisões, né, do CMN, seja da questão da liquidez das LCIs, ou da tributação, né, dos exclusivos, a gente viu um movimento muito grande de demanda por debenture incentivada, e aí em tamanho, né, em magnitude foi um pouco menor, mas também para a quantidade de ativos disponível foi muito relevante. Então a gente viu um fechamento de spreads bem relevante nesse mundo, e que ainda assim, teve também recordes de captação para os fundos de infra. Nesse caso até que você mencionou de empresas que conseguiram captar em taxas até mais baixas do que a dos títulos públicos, provavelmente eram de debêntures incentivadas. Sim, certo? Sim, todas elas. Foi Klabin, Suzano. Porque a isenção de R compensa, né? Essa diferença ainda vale a pena comprar a debênture. Isso. Vale, por exemplo, veio com spread, né, de menos, entre 25 e 30 bips. Que é isso, o cálculo é qual que, fazendo o gross up da isenção, né, se faz sentido ou não carregar um papel de título corporativo versus o soberano.